paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando a nossa revista, que vai falar sobre a vida, o ministério e tudo que o apóstolo Paulo fez aqui nesta terra. Nossa primeira lição vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Vamos à nossa lição? Amados, na nossa introdução, nós queremos aqui lembrá-los do que está lá no nosso texto áureo da nossa lição número 1, que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Isso foi o que o Senhor Jesus falou para Ananias, para que ele fosse lá auxiliar o apóstolo Paulo, para tirar aquela cegueira dele. E a verdade prática da nossa lição é a seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, essa é a verdade prática dessa lição número 1, que vai falar dessa contextualização do mundo do apóstolo Paulo. Vamos entender por que, então, Deus aproveitou ou entendeu as circunstâncias do apóstolo Paulo para fazer uma grande obra através da vida dele também. E aqui eu deixo uma pergunta inicial. Como o Paulo era conhecido antes de sua conversão? Qual era o título dado ao apóstolo depois que ele foi, então, comissionado ali, que ele foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Fica com essa pergunta que nós vamos, então, responder no decorrer da nossa lição. Os objetivos dessa lição, nós temos o objetivo geral, que é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Nós vamos entender através dessa lição que como a vida do apóstolo Paulo foi importante para o ministério dele, todo o conhecimento, o local que ele viveu, assim também o é conosco. Vamos apresentar, então, o mundo de Paulo no Império Romano. Também vamos discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e também descrever o mundo religioso de Paulo. E aqui eu começo a indagar sobre quem foi, então, Paulo. Aqui eu coloquei uma imagem daquele filme, Paulo, o apóstolo de Cristo. Quem tiver a oportunidade, assista, para nós entendermos um pouquinho do que foi o ministério dele e como era difícil naquela época falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o Evangelho. Nós vamos perceber que como o apóstolo Paulo era perseguido, como ele foi aprisionado, como eles tinham receio dessa doutrina pura que falava do amor de Cristo. Eles não entenderam, mas ficou um legado maravilhoso e hoje estamos vivendo este legado. Então, amados, quem foi o apóstolo Paulo? Geograficamente, Paulo era natural de Tarso, que era a capital da região Cilícia. Paulo era filho de um fariseu, então de um judeu muito dedicado. Antes de Paulo, ele era chamado Saulo. E ali nós sabemos um pouco da história dele, que ele era, então, perseguidor dos cristãos. Perseguiam, na cabeça dele, no entendimento dele, ele precisava ser opositor dessa boa nova, de falar de Jesus Cristo. Então, ele era, então, perseguidor. E nós sabemos que ele teve um encontro real com Jesus Cristo, que perguntou a ele: Paulo, por que tu me persegue? Ou seja, por que persegue a minha igreja, aqueles que me buscam, que me amam? E a partir daquele encontro, ele pôde reconhecer que Jesus Cristo era muito mais que um profeta, como os judeus
pensavam e pensam até hoje, mas sim verdadeiramente Deus, né, o Filho, o Messias esperado. Então, nós já lemos ali naquela leitura, no texto básico, que em Atos 9:15 foi então que Paulo foi vocacionado por Jesus para ser, e ele é chamado aqui respondendo a pergunta inicial, como apóstolo dos gentios. Nós vamos entender o que era isso. Então, no item 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Vamos entender a questão da origem de Paulo, como nós falamos. O nome dele, Paulo, é um nome romano. Ele era de Tarso, capital da Cilícia, como nós falamos. E também sobre a geografia do mundo de Paulo, naquele momento em que ele vivia. Nós entendemos a origem dele, então, era uma origem judaica, ele tinha tradições, nós vamos ver no decorrer da lição que ele aprendeu com Gamaliel, então ele tinha todo o conhecimento das leis e da fé judaica. A geografia no mundo de Paulo, naquele momento que ele vivia, nós entendemos também que o mundo gentílico, né, ou seja, que não era judeu, estava sob o domínio do Império Romano. Por isso, o mundo de Paulo no Império Romano. Nós vamos perceber também que a grandiosidade desse Império Romano permitiu viagens missionárias, né? Tínhamos estradas e vias marítimas. Então, era algo tão grande, era uma extensão geográfica muito grande, com variedades de culturas. Nós vamos perceber ali, nós temos um pouco dos judeus, também temos os próprios romanos, os gregos, entre outras nações, egípcios também, de alguma forma ali, conviviam, e esse Império Romano, pela essa grandiosidade, permitiu que Paulo pudesse, nas suas missões, então, evangelizar, falar do amor de Jesus Cristo para várias nacionalidades, digamos assim. Paulo soube aproveitar todos os meios possíveis de transporte da época para implantar ou para plantar, né, as primeiras igrejas e para a evangelização. Então, de certa forma, nós vamos perceber também que os conhecimentos que Paulo adquiriu e também os idiomas que ele conseguia ali falar fluentemente, não só falar como escrever, dentro dessa extensão geográfica do Império Romano, auxiliou muito. E aí vem a verdade prática, né? Deus, então, né, utiliza das circunstâncias para realmente realizar uma grande obra. Ainda no item 1, no subitem 3, Paulo chamado para os gentios. Deus separou Paulo e o chamou a partir de sua experiência espiritual impressionante. Paulo teve uma transformação, foi assim, muito impactante. Então, como nós falamos no início, Paulo era perseguidor da igreja e a partir do momento que ele teve um encontro real com Jesus, ele foi transformado realmente. Então, a partir dessa experiência de alguém que viveu algo no passado e foi transformado, então Deus ali utilizou desta mudança, desse impacto, para que Paulo pudesse alcançar pessoas, né, fora desse mundo judaico, digamos assim. Então, nós vamos perceber que Paulo foi alguém escolhido e ele é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo foi chamado para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Seu apostolado não seria Jerusalém, pois já tinha outros apóstolos, como Pedro. Então, muitos dos apóstolos, já que caminharam com Jesus naquela época, eles preocuparam muito com Jerusalém, com os judeus. E ali está muito claro que Jesus escolheu Paulo, não só pelas experiências de vida, cultura, conhecimento dele, e também esse caráter de fazer as coisas com muito empenho, de ser muito correto, de fazer as coisas com muita vontade, de ser aguerrido. Então, Paulo foi escolhido
para poder falar aos gentios. Aqui temos uma figura do Império Romano, para nós termos uma dimensão da grandiosidade deste Império Romano nos tempos de Cristo. No item 2, vamos falar o mundo cultural de Paulo. Então, naquele período, já no subitem 1, diz que a língua mundial daqueles dias era o grego. Bom, judeus falavam hebraico e aramaico, que eram línguas nativas. E o grego koiné prevalecia mesmo sob o domínio romano. Então, a língua mais falada naquele espaço geográfico, que todos conseguiam se comunicar muito bem, era esse grego koiné. E Paulo também falava esse grego. Por mais que teríamos um domínio romano, mas os romanos ali, preocupados muito com a questão territorial de conquista, eles não se importavam, já que eles conseguiam se comunicar através dessa língua do grego koiné. O Novo Testamento também foi escrito, conforme indicação da nossa revista, neste grego koiné. O apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente o grego, o aramaico e o hebraico. Por isso ele tinha, então, essa facilidade de percorrer vários lugares e ser compreendido por muitos. Muitos até estudiosos dizem que, por ele ter sido, então, instruído por Gamaliel, Gamaliel tinha uns ensinamentos e permitia, digamos ali, a escola de Gamaliel também permitia que eles aprendessem outras línguas, inclusive o grego. Então, é um indicativo, né? Há muitas discussões se ele realmente estudou, ou viveu, ou ali esteve com Gamaliel, mas pela própria afirmação bíblica, ele diz que, né, estudou aos pés de Gamaliel, também há uma indicação de que ele ter essa cultura, ter esses aprendizados, era, então, permitido ali naquela escola, também foi aprendido ali através daqueles ensinamentos. Paulo teve uma formação básica em Tarso, aqui nós estamos falando, e depois foi levado para aprender com o rabino Gamaliel, como eu já disse. Bom, no subitem 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa. Então, ali, como eu disse, a preocupação era territorial, de material, de bens, questões bélicas, de fronteiras. Então, permitia-se cultuar outros deuses. Então, os deuses gregos eram cultuados, os egípcios, os deuses asiáticos também, os orientais, e também os deuses romanos. Então, para os romanos, desde que todos respeitassem a cultura deles e os deuses deles também, que eles eram politeístas, então, para eles, se o deus grego, ou seja, deus egípcio, respeitando os deuses romanos, para eles estava tudo bem. Romanos, então, politeístas, né, adoravam vários deuses. E essa característica do Império Romano facilitou a propagação do nome de Jesus. Ora, se ali pudesse falar, não é, de várias fés, então era respeitada, era a questão do respeito, então Paulo pôde falar então do nome de Jesus, e ali, de certa forma, as pessoas aceitavam, né, inicialmente, aceitavam ali como mais uma fé, mais uma doutrina sendo ensinada. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, como nós já falamos, então também auxiliava Paulo a ensinar aqueles gentios, né, falar o idioma deles também. No subitem 3, desse item 2 da nossa lição, nós vamos falar da influência da filosofia grega. Amados, existia uma forte influência da filosofia grega neste período. Nós sabemos que os gregos são conhecidos até hoje como aqueles que tinham o conhecimento, aqueles que propagaram a filosofia, aqueles que tinham o entendimento. Mas nós sabemos também que eles têm uma visão
mas para o homem, voltado para o homem. E ali, naquele período que Paulo viveu, nós tínhamos essa influência da filosofia grega, em especial o gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. Então, valorizava-se mais a questão do conhecimento. Eles olhavam para os ensinamentos, para o evangelho pregado ali por Paulo, como mais uma doutrina. Que doutrina é essa que você está ensinando? Nós queremos ouvir, nós queremos conhecer. Então, eles valorizavam mais essa questão do conhecimento. E muitos líderes daquela época, das igrejas, eles precisavam, então, refutar veementemente, ou seja, eles precisavam defender a fé cristã, porque com essa mistura, haviam pessoas que queriam, sabe como hoje, alguém diz assim, não, eu creio em Cristo, mas creio em outras questões também. Não é bem assim, relativizavam muito as questões, como hoje em dia também acontece. E ali, então, os líderes diziam, não, nós temos uma doutrina pura que é Cristo, é cristã. Não há mistura com outras influências, com essa questão do conhecimento, do centro no homem, que tem que se elevar a mente. Não, era a questão da doutrina pura, né, falando de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles tiveram que combater essa questão da influência da filosofia grega nesses ensinamentos. No item 3, nós vamos falar, então, sobre o mundo religioso de Paulo. Falamos da vida de Paulo, falamos desse mundo cultural, do conhecimento, e agora nós vamos entrar nesse item 3 da nossa lição, que fala do mundo religioso de Paulo. Veja, no subitem 1, nós temos aqui que Paulo se identifica como judeu. Foi importante para Paulo ele se defender em Jerusalém para dizer, olha, e provar, né, aos judeus que estavam ali o acusando de traidor, de que ele estava desrespeitando a fé cristã, as leis, a fé judaica, aliás, né, as leis judaicas, ele dizia não. Lá em Atos 22, versículo 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém para provar que era, sim, um conhecedor da fé judaica e não um traidor, como diziam. Seus pais eram judeus, como nós falamos. O pai dele era um fariseu, conhecido na sinagoga de Tarso. Inclusive, o incentivou a estudar a Torá, a também estudar com o rabino Gamaliel. Né? Então, por ser um fariseu, como seu pai, ele também estudou. Então, o pai influenciou esses estudos de Paulo. Então, ele diz, olha, não é bem assim. Primeiro que ele falava hebraico, então ele pôde falar, e o aramaico, então ele poderia falar diretamente com os judeus. E ele disse, não, eu conheço sim a fé judaica, eu conheço sim as leis judaicas. Né? Eu estudei sobre isso também. No subitem 2, nós vamos falar que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Então, explicando esse mundo religioso de Paulo, para entender que ele era um judeu convertido, um judeu que conheceu Jesus Cristo, conheceu o Messias, conheceu a verdade. E ali ele estava pregando o evangelho de Cristo. Então, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo passou pela circuncisão, né, conforme seus pais, eles, né, obedeceram à lei judaica. Isso era muito importante para os judeus, né? Sabemos que existem alguns rituais, e neste caso, ele como um menino, ele precisava então ser circuncidado. E isso também aconteceu com ele. Até nos dias de hoje, isso é muito importante para a fé judaica. O apóstolo Paulo se declarou da tribo de Benjamim. Então, era importante saber de onde ele vinha, a origem que ele tinha. Ele disse, olha, além de tudo, ainda sou da tribo de Benjamim. Paulo, antes da conversão, era um religioso extremamente zeloso para cumprir
piamente a lei de Moisés. Então, Paulo, pela forma dele agir, como eu falei também no início, ele era um judeu zeloso, ele buscava, ele era um estudioso, ele tinha um conhecimento muito vasto e ele seguia realmente a fé judaica. Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, toda essa força, todo esse entendimento, ele percebeu que ele tinha algo mais para falar. Então, ele entendeu pela experiência que ele teve, e ele usou dessa mesma energia, digamos assim, para também propagar o Evangelho. Que coisa maravilhosa, né? Como nós falamos lá, na verdade prática, como Deus usa as circunstâncias, usa, então, esses momentos, ele vai nos capacitando e nos preparando para a grande obra dele, que ele quer que nós participemos. Que coisa maravilhosa. E Paulo teve essa oportunidade. No subitem 3, nós vamos falar aqui o mundo, ou seja, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Então, aqui na nossa revista diz que aquele mundo, né, do Império Romano, tudo que ele viveu era como se fosse um palco, um momento para que Paulo, então, pudesse ali cumprir a sua missão, falando de Jesus Cristo para os gentios, para o povo gentílico, para os não-judeus. Quando Jesus chamou Paulo, foi pelas características que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Ora, Paulo teve um impacto tão grande na sua conversão que ele, por diversas vezes, apesar de ter todo o conhecimento da fé judaica, ele entendeu que, por exemplo, a questão da circuncisão já não era apenas um ritual. Ele dizia, olha, e sim na mente, mas nós temos que nos converter de uma forma diferente. Então, veja a importância disso. Ele estava preparado por tudo que ele viveu para poder falar para pessoas que não eram apenas judeus, e sim compreender toda essa questão de vida, de cultura, né? Nós sabemos que um bom missionário, uma boa missionária, ele precisa entender a cultura do povo, respeitar a cultura daquele povo que ele vai, então, ali falar do amor de Deus, para poder trazê-los verdadeiramente, né? Trazê-los com amor para a fé cristã. As culturas gregas e romanas que Paulo adquiriu, isso o auxiliou, né? Dava condições para que ele peregrinasse no mundo gentílico. Como nós falamos, como ele adquiriu essas culturas, ele entendia, né, como aquele povo pensava, ele conseguia falar na linguagem deles, então isso auxiliou para que ele pudesse, então, peregrinar, poder ali andar e fazer as suas missões e, inclusive, implantar as primeiras igrejas ali naquele lugar, geograficamente. Paulo não tinha dificuldade em entrar, seja nos palácios, seja nos sinédrios judeus, né? O sinédrios é conhecido como corte judaica, suprema corte judaica, seja nas praças do Areópago, em Atenas, que são aqueles lugares conhecidos como as colinas, altos lugares para a fala, ou então, né, também conhecido como um lugar de um conselho importante da cidade ou daquela região. Então, por esse conhecimento, Paulo ia na casa de pessoas muito simples, ou na casa de pessoas muito abastadas, então nos palácios, mas também poderia falar ali, tanto nos sinédrios, nas cortes, não é, supremas, ali na corte suprema judaica, tanto também em lugares importantes ali na Grécia, em Atenas. Então veja como Deus utilizou ali esse conhecimento, a cultura que Paulo tinha, para falar do amor dele para as pessoas. Que coisa linda! E você, amado? Tenho certeza que você tem algo de maravilhoso que você aprendeu, que você viveu. As experiências que você tem na sua vida são extremamente importantes para você falar do amor de Deus. Você que teve aquele encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Pense nisso. Então, com essa cultura,
possibilitou a implantação das novas igrejas, né, das novas igrejas, não só as primeiras nós sabemos, não é, que foram ali com os apóstolos, mas as novas igrejas para esse novo mundo gentílico, então possibilitou, falando do amor ali de Deus, através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Amados, então vamos para a nossa conclusão. Falamos aqui, iniciamos sobre a vida do apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, para que nós, a partir dessa lição, vamos discorrer na nossa EBD sobre o ministério, sobre a vida, sobre tudo o que nós podemos entender sobre essa missão do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Importante falarmos aqui que a cultura do apóstolo Paulo tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Veja, para confrontar ou para convencer, digamos assim, ou para falar aos gregos, que valorizam muito o conhecimento, precisaria ter, então, essa ciência, esse conhecimento, uma abordagem apropriada para essa nação. Ele também era excelente orador e conhecedor de várias ciências. Então, também ajudava, porque Paulo era um bom orador e ele tinha conhecimentos para poder, então, falar sobre eles, discorrer sobre eles, né, como aqui foi dito, ele entrava em vários lugares sem ter nenhuma dificuldade de abordagem, tanto para o mais simples, como para o grego, assim como para o judeu, e assim como todos aqueles que viviam naquele espaço geográfico do Império Romano. Ele tinha uma personalidade forte e dinâmica. Nós também comentamos que essas características de Paulo, que Deus enxergou nele, quando ele ainda perseguia os cristãos, Jesus enxergou nele isso, e quando ele teve esse encontro verdadeiro, ele então convergeu, então ele teve essa conversão, né? Nós fazemos a conversão no carro, a gente não muda de direção, a gente vira de direção, assim aconteceu com Paulo. Quando ele converteu, ele mudou a direção e empregou toda essa força, esse dinamismo para pregar o evangelho. O mundo de Paulo, Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. E aqui fica a pergunta. Gostaria muito, amados, que durante essa revista nós pudéssemos pensar em que Deus pode nos utilizar, digamos assim, em que podemos nós sermos úteis com os nossos conhecimentos, e não digo conhecimento só de faculdade, de ciência, não, mas experiência de vida, experiências de amor, ou experiências de dificuldades, mas sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é conosco, e a gente venceu os desafios, e que nosso Deus pode contar conosco, assim como Ele pôde contar com Paulo. Qual é o nosso mundo hoje para que nós possamos propagar o Evangelho de Cristo? Somos exemplos para podermos falar do amor de Deus? Estamos realmente convertidos para uma direção diferente da que nós tínhamos no passado? Então fica essa reflexão. Vamos estudar então essa revista que fala desse apóstolo tão maravilhoso que é Paulo, que morreu falando do amor de Jesus Cristo, morreu ali, como eu disse, quem tiver oportunidade, assista um filme, é um filme que mostra um pouquinho da perseguição e do receio que eles tinham, porque muitas coisas aconteceram ali naquele período, e hoje nós vivemos, porque ali foi propagado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, essa foi a nossa lição número 1, que vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Espero todos vocês nas nossas próximas lições e desejo a todos um excelente domingo e que Deus abençoe a todos.